A ideia é falarmos, né? O último evento que a gente fez sobre o assunto foi no começo do segundo semestre do ano passado. As coisas vão acontecendo, né, globalmente aqui no Brasil também. Então, nós vamos procurar atualizá-los um pouco sobre isso e também mostrar como as empresas, os profissionais podem se preparar para essas regulações que chegaram, né, aqui no Brasil, estão vigentes, né, e nós precisamos entender, né, em profundidade o que elas pedem para que as empresas possam também se preparar. Então, estamos aqui, eu, Sônia, Amanda e a Natália. Nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre nós, e aí vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Quem tiver dúvidas, por favor, coloquem suas dúvidas aqui no chat, que ao final a gente vai reservar aí os 15 minutos finais para atender dúvidas, de vocês, com todo prazer, né? A ideia aqui é fazer um bate-papo, na verdade, estamos aqui entre profissionais, várias pessoas conhecidas, alunos e profissionais que nós admiramos também, que estão atuando no mercado. Pode passar, Nath, por favor? Bom, a Bridge 3 é um centro de treinamento, né? Nós somos centro de treinamento da Global Report Initiative, da GRI no Brasil, há vários anos, e do IFRS também, há alguns anos, com cursos certificados internacionalmente. E temos outros cursos também, complementares, inclusive um curso sobre IFRS S1 S2, com uma base de TCFD, que nós vamos ver aqui que é um importante fundamento das normas IFRS S1 S2, e outros cursos que nós temos também para complementar a formação do profissional. Também atuamos com as empresas nessa jornada de transformação, relatórios, políticas, estratégia, são os diversos elementos necessários para estabelecer as estratégias, os caminhos, para que a gente possa fazer uma transição aí para uma economia de baixo carbono, tão necessária para o nosso planeta, né? Pode passar, por favor, Nath? E como estamos aqui na semana do Dia da Mulher, somos uma empresa 100% de mulheres, temos às vezes a colaboração de uma ou outra pessoa aqui, de um homem, mas não é nenhuma preferência, tá? É uma coincidência. Mas como estamos na semana aí do Dia da Mulher, um parabéns aqui para todas as mulheres presentes também, pelo Dia da Mulher. Aqui tem um pouquinho do meu currículo, quem quiser depois se conectar pelo LinkedIn, fica à vontade. Nós temos formações diversas aqui, e complementares, todas gostamos muito de dar aula e estamos nesse trabalho com um propósito aqui de vida, né? Pode passar, Nath, por favor? Então, a Sônia e a Amanda também estão aqui, grandes parceiros aqui de anos, junto aqui nessa batalha diária aqui de educação e consultoria, junto à Bridge 3. Aqui tem o currículo delas também, todas pós-doutoras. E depois tem, acho que a Nath também no próximo. A Natália, tem outras pessoas que colaboram conosco também, aqui a Mariana e outras pessoas que não estão aqui, não tem a foto, não tem o currículo, mas tem no nosso site e sempre estão juntas aí nos diversos projetos que nós atuamos pelo Brasil. Pode passar, Nath, por favor? Qual é o propósito hoje, então? Nós falarmos, né, das normas IFRS S1 S2. Esse não é um curso, né, é um webinar. Então, nós vamos falar de aspectos gerais e, nesse sentido, a gente vai dar um contexto geral
os principais pilares necessários para implementar o S1 e S2, o que está acontecendo em relação à regulação, essa parte a Sônia vai trazer muito bem para nós. E aí nós vamos trazer vários aspectos sobre as normas S1 e S2, a Amanda vai trazer essa parte também, e dar um panorama para vocês aí de como fazer os próximos passos. Pode passar, Nath, por favor? É importante, né, só reforçar, e isso é requisito de S1 e S2, a, o letramento, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui procuram se capacitar constantemente, procuram adquirir novos conhecimentos, conhecimentos em profundidade, ele é tão necessário, só que a gente tem que conseguir disseminar esse conhecimento, tanto para cima das empresas, né, até o conselho, e isso, esse letramento está especificado em assim, S2, quanto para todos os outros níveis. As pessoas precisam entender o quanto elas têm que participar do processo, qual a responsabilidade delas diante dessas exigências, né? Que não são poucas e a gente não tem como fazer sozinho, né? Não é uma função só da contabilidade, não é uma função só da sustentabilidade, é uma função só do financeiro, do jurídico. Todos têm que trabalhar de forma conjunta. Então, esse letramento, ele é muito importante e por isso nós estamos aqui nesse momento. Tenho certeza que vocês estão dedicando essa hora da noite aí, tão cara, né, para o dia de vocês também, para buscar conhecimento. Pode passar, Nath, por favor? Aqui é só para reforçar esse aspecto, né, multidisciplinar das normas IFRS S1 e S2, o quanto a gente tem que buscar esse entendimento entre as várias áreas, né? Por exemplo, a área de riscos, né, com a área de sustentabilidade, o ISD, tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que fazer um único mapa de riscos, e são questões que são desafiantes, né? Porque hoje as empresas procuram, às vezes ainda trabalham cada um na sua caixinha, né? Então, as empresas que já conseguem ter essa harmonização, é muito interessante ver esse amadurecimento, né? Depois a gente pode dar alguns exemplos aqui para vocês. Pode passar, por favor? Nessa questão do estudo de contexto, a gente, tanto para produzir um relatório, quanto quando a gente vai estudar alguma questão, a gente sempre olha as questões globais, né? Obviamente, a gente está inserido num planeta que ele é único, né? E nesse sentido, a gente sempre vai de uma visão maior e chega na visão menor, que é a nossa realidade. Então, se a gente for olhar a visão global, nós temos o relatório que saiu há pouco tempo do World Economic Forum, que sai do Fórum Econômico Mundial, que sai todo começo de ano, né? Tem aquela reunião em Davos, eles se reúnem, e aí é feito essa publicação, onde ele traz por meio de pesquisa extensa, né, que é feita com empresas, CEOs, cientistas e vários profissionais de várias atuações, quais são os riscos, né, que eles veem como mais severos no horizonte de 2 anos e depois no horizonte de 10 anos. 2 anos é amanhã, né? Então a gente vê aqui o quanto essa questão de desinformação, né, notícias falsas que estão afetando as nossas vidas diariamente também, está até em primeiro lugar, mas com certeza a questão climática, né, que são os eventos extremos que nós estamos vivendo na pele, ocupa o segundo lugar, né, e assim vai até o 10º. E no horizonte de 10 anos, vocês veem que os riscos climáticos, né, eles já são aí os 4 primeiros maiores riscos. A gente vai ter escassez de recursos naturais, né, falta de água, por exemplo,
a biodiversidade que está sendo severamente afetada também, que aos poucos as empresas estão trabalhando esse tema, se preocupando com essas questões, mas isso precisa acelerar, essas agendas precisam acelerar muito mais rapidamente do que tem acontecido. Então, aqui só para trazer um contexto aqui mais geral para vocês. Pode passar, por favor? Nós temos, né, a nossa meta do Acordo de Paris, que a gente precisava, né, limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus até o fim do século, no máximo 2 graus, e essa diminuição tinha que acontecer até 2030, pelo menos 40 e poucos por cento, e depois 2050, teoricamente, muitas empresas até estabeleceram metas net zero, para zerar as emissões. Isso não significa que as emissões vão ser zeradas, né? Tem todas as emissões residuais ainda que vão perdurar por muitos e muitos anos. Então, num cenário aqui, esse Climate Action Tracker, ele acompanha isso periodicamente. Nós acabamos praticamente com o nosso estoque aí desse 1,5 graus, né? Estamos quase nele. E num cenário, com todas as políticas, ações e as metas já estabelecidas, a gente vai ficar aí mais ou menos em 3 graus, né? E num cenário otimista, praticamente em 2 graus. Então, tem muitas áreas do planeta que vão ainda mais ficar mais inabitáveis do que já são. Então, as migrações já começaram e diversas outras questões que a gente tem vivido, né? Isso traz diversas consequências para as empresas, né? Com certeza. Pode passar, Nath, por favor? Isso tem que ser considerado, né, no mapeamento de riscos que estão sendo feitos. Aqui é um outro estudo da Universidade de Estocolmo, né, do professor Rockström e a equipe dele toda. E esses limites planetários, eles foram sendo identificados também ao longo dos anos, e além deles serem identificados, eles também foram mapeados, em que nível eles estão. E 6 deles já foram perigosamente ultrapassados, podendo criar um efeito dominó imprevisível. Então, vejam como isso se acelerou tão rapidamente e é até assustador a gente imaginar o que pode acontecer. Os cientistas estão aí, né? Os dados estão aí, e a gente tem como cruzar esses dados regionalmente, entender o que vai acontecer com a escassez de recursos, aonde as empresas são instaladas para fazer os estudos de riscos que S1 e S2 pedem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor? E a gente tem também as empresas que, embora saibam que tudo isso está acontecendo, ainda utilizam daquele mecanismo de greenwashing, né? Utilizam uma comunicação que não é tão adequada, ou por desconhecimento, ou por pressa, ou por realmente não cumprir exatamente o que a lição de casa que precisa ser feita, né? Eu nem conhecia essa empresa Keurig aqui canadense, parecida com a Nespresso, mas eles foram acusados aqui de greenwashing em relação à reciclagem das cápsulas, né? Que na verdade não tinham um sistema de coleta adequado, né? O HSBC, esse caso é bem conhecido, de 2022, que eles falavam para os clientes que os determinados investimentos tinham o selo ESG. Teve até um documentário bastante interessante de uma ex-funcionária que tinha sido contratada exatamente para implementar os fundos ESG e ela não conseguiu fazer o trabalho dela. Mesmo assim, eles chamavam aqueles fundos de ESG e depois acabaram sendo acusados de greenwashing via Estados Unidos, deu um problema bem sério aí para o HSBC. Pode passar, por favor? Aqui é um caso do ano passado, que aconteceu com a JBS, porque ela é listada nos Estados Unidos também.
Então, as empresas que são de capital aberto e listadas, elas prestam contas, né? Tanto para a Bolsa, aqui no caso do Brasil, a JBS, quanto dos Estados Unidos ou outros países onde as empresas são listadas. E no caso da JBS, que é listada também nos Estados Unidos, uma juíza americana entendeu que a meta net zero da JBS era incompatível com a meta de crescimento estabelecida pela empresa e multou eles diariamente até que eles explicassem como eles iam crescer e, ao mesmo tempo, ser net zero. E 2 meses depois, o SBTI retirou o compromisso deles das metas climáticas, que o SBTI é muito sério, né? É baseado na ciência e eles não queriam se envolver com esse escândalo da JBS. Então, tem muitas questões que acabam repercutindo na reputação da empresa, né? Então, essas questões de comunicação, a gente que trabalha com relatório, precisa se preocupar muito, né? Em como comunicar. E o IFRS S1 e S2, ele é muito é, é, restrito, né? No que a gente vai reportar, na conexão que a gente tem que fazer com o financeiro, e não tem espaço para a gente falar o que não pode ser comprovado, não pode, o que não tem evidência, vamos dizer assim, né? Pode passar, por favor. E, de novo, né, as repercussões para as empresas, elas custam, né? Os extremos climáticos, não prevê as questões de riscos que vão acontecer. Não é agora, né? Muitas vezes uma empresa tem um mapeamento de riscos, né? A gente sempre pergunta isso, e a empresa tem um mapeamento de riscos, só que esse mapeamento de riscos cobre no máximo 2 anos. A empresa que faz para 5 anos, nossa, puxa, até surpreende, né? Mas na Europa, tem empresas que fazem estudos de riscos de 30, 40, 50 anos, para entender o que pode acontecer com as suas infraestruturas. E o IFRS S1 e S2 vai exigir justamente isso. A gente vai ter que olhar lá para frente, para todos os riscos físicos e de transição, enquanto isso vai custar para a empresa, porque o investidor quer saber o quanto isso vai afetar o negócio, o quanto vai afetar o investimento dele. Então, a gente precisa prever quanto vai custar essa catástrofe, as catástrofes climáticas, os extremos climáticos, se a empresa não fizer as medidas de mitigação e adaptação necessárias para que, quando esses extremos chegarem, ou até a empresa, se ainda ela puder mitigar, ela vai contribuir para que não seja tão extremo assim, né? A gente tem ainda uma janela aí para fazer mitigação, que está se fechando, na verdade. Temos que acelerar essa agenda e temos que precificar todas essas catástrofes que vão acontecer e quanto custam essas externalidades, né? Oi, Glaucia, querida, que bom te ver aí. Pode passar. Toda empresa, né, além dela olhar as questões ambientais, sociais, trabalhar junto, as áreas trabalharem juntas, a gente sabe que as empresas que perduram mais e que as empresas que estão mais maduras em relação a todos esses aspectos são as empresas que implementam uma governança corporativa. Elas têm uma estrutura que apoia a sua gestão, né? Se eu tenho uma diretoria, se eu tenho um CEO, às vezes é uma empresa familiar que ela cresceu, 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 acaba se preocupando mais em crescer, e chega um momento que ela fala: não, eu tenho que pensar na perpetuidade do negócio. E para pensar na perpetuidade do negócio, eu preciso implementar uma estrutura de governança e aí ela vai colocar os acionistas no conselho, vai contratar um CEO profissional, né? A gente testemunha isso toda hora nos clientes que a gente trabalha. É muito bonito de ver quando uma empresa que era familiar conseguiu ou abrir capital ou estruturou uma boa governança corporativa e hoje já faz
diversas políticas e práticas e estudos de riscos e questões que as empresas mais maduras é que implementam. E isso é permitido quando você tem essa visão de longo prazo, de perpetuidade do negócio e implementa uma estrutura de governança corporativa, que pode começar pequena, com conselho consultivo ou ter uma estrutura maior, quando a empresa quer fazer um IPO, quando ela quer, muitas vezes, quando ela quer obter um financiamento, ela precisa demonstrar que ela tem uma estrutura de governança bem robusta. Eu acho que tem alguém com um áudio aberto. Ela tem que demonstrar que ela tem uma estrutura de governança robusta para poder comprovar para aqueles investidores que ela vai ser capaz não só de honrar aquele compromisso, mas também de fazer o negócio crescer de acordo com o que ela está prometendo, né? Aí entram aí diversas questões de finanças sustentáveis, fundos verdes, que exigem também essa estrutura de governança mais robusta, né? Então, a gente se depara com isso diariamente e vê a importância de ter uma estrutura de governança. E tanto que as normas, né, os padrões para relatar, elas sempre pedem para que a gente demonstre no relatório qual é a estrutura de governança, como funciona a gestão dos impactos, como funciona a gestão de riscos, quais são as políticas e práticas implementadas. Tudo isso é para demonstrar o quão forte é aquela estrutura de governança para os investidores e para os demais stakeholders, para os funcionários, para os clientes, né? Para os fornecedores. Então, essa estrutura é bastante importante. Esse aqui é o Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, que está na sua sexta edição, foi lançado não faz muito tempo. Pode passar, por favor, Nath. Aqui é só para reforçar aquela questão que eu falei no começo do trabalho conjunto que as áreas têm que fazer na empresa para poder se adequar ao IFRS S1 e S2. É importantíssimo, não vai dar para as áreas trabalharem separadas, não dá para delegar para uma área o IFRS S1 e S2. O financeiro, a contabilidade, sustentabilidade, jurídico, compliance, todos têm que trabalhar em conjunto para conseguir realmente atender todos os requisitos. Então, essa é uma necessidade, e por isso que tem esse letramento tem que vir de cima para baixo, porque desde o conselho eles precisam entender que a empresa como um todo tem que se transformar para se adequar ao atendimento dessa regulação. Pode passar. Isso, na verdade, nem é só para esse 1 e esse 2, né? Para muita coisa ser importante que as áreas trabalhassem em conjunto. E os relatórios, eles servem justamente para isso, né? Eles servem para dar transparência, para mostrar o quanto a empresa tem responsabilidade sobre essas questões, como ela está fazendo essa transição e prestar contas para todos os stakeholders, né? Isso, todos os padrões, né? A gente trabalha com a GRI há muitos anos, ela fala muito disso, e os investidores, eles precisam de uma ferramenta para tomada de decisão. Hoje, por exemplo, eu entrevistei o diretor de uma empresa que é cliente nossa, e ele falou, olha, eu uso o relatório eu recebo muito gringo aqui na operação e cada final de visita eu entrego o relatório. E o relatório, ele é uma vitrine, né, para eles. O relatório é uma forma de se comunicar com qualquer país, né? Em qualquer empresa, vamos dizer, eles têm aquele padrão de linguagem comum para se comunicar. Então, quando você entrega um relatório para um potencial cliente, um potencial parceiro, ele vai conseguir se identificar naquele relatório, buscar as informações que ele precisa e conhecer realmente e ver o compromisso que aquela empresa tem com a prestação de contas, né? Então, aqui era só para reforçar aqui com vocês essa questão, porque, curiosamente, a gente ainda tem companhias listadas no Brasil que ainda não tem relatório de sustentabilidade. E a regulação, a Sônia vai mostrar agora para vocês, vai exigir de todas as empresas.
né, abertas. Sônia, com você. Obrigada, gente. Até já. Tá, gente, então vamos lá, né? Falar um pouco da regulação. Até muito pouco tempo a gente dava aula e falava que no Brasil não havia obrigatoriedade de se relatar, de fazer algum padrão específico, né? Com alguma norma ou padrão específico, né? As empresas há muitos anos, né? Tanto o GRI quanto o relato integrado são o GRI é norma, né? O relato integrado é uma estrutura de relato integrado, pensamento integrado. Eles existem há muitos e muitos anos, né? No curso a gente traz essa retrospectiva, né? De como, quando foram criados, né? Mas sempre feitos de uma forma voluntária, né? Então, aqui a gente começa a regulação em 2016, né? E isso muito para as empresas públicas e de economia mista, né? De sociedades de economia mista, que já falava em 2016, não indicando qual que deveria ser utilizado, mas já falava que para manter, né, a transparência, né, os requisitos de transparência, no mínimo, deveriam observar alguns elementos, né? São vários alíneas aí da norma, né, da lei, e uma delas é a divulgação de um relatório integrado ou de sustentabilidade, né? O que já muitas empresas já vinham fazendo desde então, né? Então, isso não era uma novidade, né? Quando a gente entra na resolução CVM 14 de 2020, ela fala do relato integrado, mas ela não exige que as empresas, as companhias abertas, relatassem a partir do relato integrado. Elas dizem que se na hora quando ela for decidir, né, em elaborar um relato integrado, se ela falar, bom, minha empresa, minha companhia vai fazer um relato integrado. Então, ela diz que então, se ela resolveu isso, esse relato deve seguir a orientação CPC 09, né, que é emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e que o relato integrado deva ser objeto de asseguração limitada, né, por auditor independente que seja registrado na CVM. Ou seja, ela não obriga a se fazer um relato integrado, mas diz, se você quiser fazer, né, se a companhia aberta quiser fazer, então ela deve seguir essas normas contábeis. Perfeito. A resolução de 2021 da CVM, ela nada mais é para que as companhias abertas, né, listadas, elas tragam métricas a mais ISG por ocasião do formulário de referência. Vocês devem lembrar que essa resolução é a famosa resolução Relate ou Explique, né? De trazer como é que se fala? Esses elementos, né? Ou explicar por que não está relatando, né? Pode passar, Nath? E aí a gente vai fechando aí mais o cerco, né? Nós vamos ter aqui uma resolução do Banco Central do Brasil, né, que é a 139, e em seguida uma instrução normativa do Bacen, falando, né, que as instituições financeiras devem fazer os seus relatório de riscos, oportunidades sociais, ambientais e climáticas, que é o chamado GR-SAC, né? E esse GR-SAC, ele considera já uma
uma outra normativa, que é o TCFD, que vocês vão ouvir falar bastante dele aqui em relação ao IFRS S1 e S2, então já fala para considerar as dimensões do TCFD nesses relatórios, né? Isso é de 2021. Em seguida, uma circular SUSEP, né? A SUSEP para sociedades seguradoras, entidades, né? A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, né? Então, essa circular, ela traz quais são os requisitos de sustentabilidade que devem ser observados pelas sociedades seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, resseguradoras, né? Então, aqui ela fala que essas entidades devem elaborar um relatório de sustentabilidade, aí tem uma implementação aí gradativa, que iniciou em 2022, né? E aí, conforme o tipo de sociedade, né? Se é uma S1, se é uma S2, se é uma S3, né? Então, esse período aí de implementação como é que se fala? Entrando em adoção obrigatória ano a ano, né? Então, iniciou em 2022, depois 23, 24, 25. Então, isso já é aqui uma obrigatoriedade desse relatório de sustentabilidade. Por fim, nós vamos ter uma norma do mercado, que ela não tem tanta relevância aqui dentro do IFRS S1, S2, mas que, de alguma forma, também está trazendo aí a obrigatoriedade das empresas fazerem seu relatório anual de emissões e remoções, né, para aquelas operadoras ou instalações que emitam mais do que 10 mil toneladas de CO2 por ano, né? Então, isso aqui também é uma obrigatoriedade, né, desse relato. E a segunda obrigatoriedade seria a redução das emissões para aquelas que têm acima de 25 mil toneladas. Então, a gente está vendo aqui uma série de normativas e regulações que vão trazendo aí a obrigatoriedade das empresas se adequarem, né? E aí, a gente pode passar, a gente chega na CVM 193, né? Que é essa que é a grande resolução aí da CVM, né? E que ela dispõe, né, sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. E aí ela traz que isso deve ser feito com base no padrão emitido pelo IFRS, né, em caráter voluntário para as companhias abertas, fundos de investimento e companhias securitizadoras, a partir do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2024, ou seja, o caráter voluntário a partir de 2025, né? O relato de 2025. E em caráter obrigatório, ela traz, sem citar os fundos e as companhias securitizadoras, ela traz para as companhias abertas, né? A partir do exercício social de janeiro a dezembro de 2026, portanto, em 2027, né? Então, isso criou um rebuliço aí, né? As empresas aí, os fundos de investimentos ficaram felizes, as securitizadoras falaram, opa, a gente só vai ter um voluntário, mas grande engano, né? E aí tem um prazo, né? O prazo da entrega disso era um prazo que seguia o formulário de referência, depois, mais para frente, as demonstrações financeiras. Mas aí, em 2024, nós vamos ter duas resoluções. Uma
que ela formaliza o uso obrigatório dos pronunciamentos técnicos, né, do CBPS 1 e 2, né, que é o espelho do IFRS S1 e S2 no Brasil, né? E eles fazem algumas alterações pontuais na Resolução 193, e uma delas, eles falam que aqueles que forem em período voluntário, eles podem trazer até setembro, né? Até o último dia do 9º mês posterior ao encerramento do exercício social. Então, há essa ampliação, né, para além do formulário de referência e para além das demonstrações financeiras, né, do prazo, né? Então, isso é uma novidade, né? Pode passar. E aí, a maior novidade mesmo é em novembro de 2024, nós vamos ter uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que aí ele vai falar que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, registradas como companhia aberta, até aí tudo bem, ou que sejam líderes de conglomerado prudencial enquadrados no segmento 1, no segmento 2 e no segmento 3. Né? Então, aqui ela está trazendo aí as instituições financeiras, né? E falando que elas devem, sim, elaborar e divulgar um relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, conforme o CBPS 1 e 2. E aí vem a obrigatoriedade, a partir do exercício de 26, né, do segmento abertas ou do segmento 1 ou 2. E para as demais, que aí vinham os segmentos 3, enfim, a partir de 2028. Então, aquelas companhias, as instituições financeiras que achavam que estavam livres aí da obrigatoriedade, ela chegou, né? Ela chegou, está aí, né? E nós temos também a, a taxonomia sustentável brasileira, que é um plano, né, do Brasil para criar um sistema de classificação, né, para os investimentos do Brasil, né? Então, tendo aí uma classificação para diversas atividades econômicas, né? E ele vai usar como referência diversas legislações, compromissos, né? E está em estudo o uso dos relatórios aí do IFRS S1 e S2 para nortear essas decisões aí de investimentos sustentáveis, tá? Acho que é isso, né? Agora acho que eu passo para a Amanda, né, Amanda? Ah, sim, vamos lá. E daí, finalmente, a gente fala um pouquinho das normas. Na verdade, acho que a gente já está falando um pouco delas faz um tempinho, mas só para a gente formalizar aqui a carinha delas internacionalmente, né? Que é o IFRS S1 e S2. E aí a nossa confusão é porque, na verdade, a gente tem diversas nomenclaturas, né, que aparecem. Então, a gente tem, primeiro, o S1 e S2, ou IFRS S1 e S2, porque a gente sempre tem que se referir à norma com o IFRS junto. A gente está falando de requisitos gerais para a divulgação de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade e para S2, aquelas divulgações relacionadas ao clima, né? E aí no Brasil isso aterrissa com nomes diferentes. Então a Sônia até mostrou a regulação, a gente tem a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade, que são que é quem de fato está trazendo, aterrissando isso para o Brasil, né? Então a gente tem o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que é o CBPS, que criou esse espelho, né, para o Brasil da norma IFRS S1 e da norma IFRS S2. Então a gente tem o IFRS S1, o espelho brasileiro como CBPS 1, né?
pensando na CVM, e a norma brasileira de contabilidade, que trouxe uma nomenclatura um pouquinho diferente, que é o TDS1. Mas a gente está falando exatamente da mesma norma, é o IFRS-S1 traduzido. Então, na CVM a gente vai ver isso como CBPS1 e a norma brasileira de contabilidade que aparece como TDS1. Mas é a mesma norma, e no caso do S2, a gente tem o CBPS2 ou o TDS2, né? Pensando na norma brasileira de contabilidade. Então, assim, ela é de fato um espelho, né? Só que a gente, de fato, tem algumas nuances que a CVM trouxe, que são um pouco diferentes da norma original, né? Que é essa questão da aplicabilidade, inclusive essa flexibilização até setembro, no primeiro ano de uso voluntário, né? Que são questões mais do nosso contexto local. Mas a norma em si é a mesma e pode passar a Nath. O objetivo dela é que a gente consiga divulgar informações sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, quem é nosso público? São os investidores, é para eles que a gente está olhando aqui nesse caso. É como se, assim, para quem já faz relatório de sustentabilidade, especialmente os relatórios integrados, já existe um caminho andado que agora, com o IFRS S1 e S2, para o caso, especialmente das companhias abertas que têm essa obrigação, né, e dos bancos, das companhias securitizadoras que têm a questão do encorajamento, né, para o uso da norma, especialmente essas, mas especialmente as companhias abertas, a gente tem sim um desafio pela frente, mas quando a gente já deu passos em relação aos outros frameworks de relato, a gente está mais preparado para atender essa regulação, que é como se ela fosse um pedacinho do todo, né? A gente está falando aqui de um aspecto mais específico, que é aquele que resvala mais na questão financeira. Mas, de uma certa forma, tudo em última instância relacionado à sustentabilidade pode ter algum efeito financeiro presente ou futuro, né? Mas aqui a gente vai olhar para aquilo que possa, no caso da norma, pensando mais à risca ali, razoavelmente afetar o financeiro. Então, a gente vai fazer um recorte, né? Quando a gente olha para esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, né? E a norma ela traz a questão climática logo de cara, assim, no primeiro carro, né? Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala, então, em contexto brasileiro, vou reforçar até algumas coisas que a Sônia já trouxe da regulação, a gente tem a questão dos prazos. E a gente já tem o período, né, de adoção voluntária, de adaptação gradual, que se refere aos exercícios sociais de 2024 e 2025. E é por isso que agora a gente já começou, ia falar vai começar, mas a gente já começou a observar alguns relatórios que estão saindo referentes ao exercício fiscal de 2024, né? Então, a gente, a partir de agora, acho que esse ano é um ano muito determinante, porque a gente tem as companhias que voluntariamente estão aderindo, e é lógico, como em qualquer caso, as que aderem primeiro, elas servem, de alguma forma, como alguma bússola para o que deu certo ou não, né? Então, de alguma maneira, vai colaborar para se delinear e fortalecer para o futuro, nesses próximos anos de adoção obrigatória, porque a adoção obrigatória para as companhias abertas, ela se refere ao exercício social de 26. Então, com publicação em 27, referente a 26, a gente tem a obrigatoriedade, né? A gente tem esse benefício que se usa antecipadamente, a gente no primeiro ano obrigatório não precisa fazer a comparabilidade, né? Mas isso é porque, de fato, a gente está publicando pela primeira vez, então é até um pouco lógico que no primeiro ano de publicação a gente não traga a série histórica. Os anos seguintes a gente vai trazendo a comparação entre um ano e outro. Um outro aspecto aqui é a questão do prazo de publicação, né? Para além da flexibilização que a Sônia comentou, né, em relação ao primeiro ano de adoção voluntária, que pode ser feito até setembro, a CVM ela fala que, então, até o exercício de 2026, a gente
aliás, então, se é o exercício de 2026, já pegando o primeiro ano de adoção obrigatória, a gente pode arquivar esse relatório, né, na CVM em até 5 meses depois do ano fiscal. Então, ele vai casar ali com o formulário de referência, provavelmente, até o exercício de 26, né, com publicação em 27. A partir do segundo ano de adoção obrigatória, daí esse prazo ele fica reduzido, então a gente vai precisar publicar junto com a demonstração financeira, né? Publicar ou em até 3 meses após o fim do exercício social, né? O que for primeiro. Então, a gente tem um prazo gradual aí de adoção, mas em algum momento a gente vai precisar fazer esse alinhamento, e eu acho que é até um pouco natural, porque se a gente está falando de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, que estão relacionados a informações que têm importância financeira, a gente precisa alinhar esses relatos. O relatório financeiro não é a mesma coisa que esse relatório aqui. Eles podem conversar, tem integração, não é a mesma coisa. No entanto, eles precisam falar a mesma linguagem e beber na mesma fonte, né? Então, o que está no reportado no relatório IFRS S1 e S2, seja associado a outro relatório ou sozinho, mas o que está reportado ali também precisa se refletir de alguma maneira na demonstração financeira, né? Então, eles têm que conversar e no futuro eu acho que faz todo sentido que seja dessa maneira. É um desafio para todo mundo, a gente sabe, tá todo mundo um pouco preocupado com isso, porque a gente precisa trazer mais densidade para o nosso relato, né? Mas a gente tem esse período de flexibilização, esse período de aprendizados, eu acho, né, dos próximos anos. E a questão da asseguração. No caso da adoção antecipada, fica em vigor a asseguração limitada, que é o que a gente já está mais acostumado no caso dos relatórios, né? Então, a gente já faz comumente a asseguração limitada, relatos integrados, por exemplo, para o caso das companhias abertas, precisa acontecer a asseguração. Então, a gente já tem a asseguração limitada em muitos casos, né? E a asseguração razoável, ela é muitíssimo pouco utilizada, né? Mas para o período de adoção obrigatória do IFRS S1 e S2, a gente vai ter que fazer uma asseguração razoável. Então, esse é um outro desafio bem grande que a gente vai precisar encarar, porque provavelmente a gente vai ter uma exigência maior do asegurador para trazer evidências sobre aquilo que está sendo publicado dentro desse relatório. E a gente tem uma norma internacional que foi feita, a ISA 5000, e que no Brasil também já foi traduzida, né, para uma norma brasileira. Então, a gente está agora também nesse período de ir fazendo essa adaptação. Então, acho que é isso aqui. Pode passar, Nath, por favor. Primeiro ano, então, o nosso foco é clima, né? São as informações financeiras relacionadas ao clima, especificamente, né? No caso do período voluntário. Aí, em seguida, a gente começa, pode passar, a falar dos demais riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, a gente começa com a questão climática e depois amplia para todas as questões relacionadas à sustentabilidade. O SASB vai ajudar muito a gente nesse processo, porque o SASB é uma norma que já tem um olhar para o investidor e ele já traz temas que provavelmente têm um impacto ou podem ter um impacto financeiro para uma organização, temas ligados à sustentabilidade. Então, a norma, ela se vale, a IFRS S1 e S2 se valem do SASB também para esse efeito, né, da gente identificar esses riscos e oportunidades. Pode passar. Futuramente, a gente ainda vai ter outros IFRS, outros S's, né, de biodiversidade, de capital humano, outras normas que vão trazer mais especificidade para aquilo que está sendo reportado. Hoje, a gente tem a climática, que é S2. Então, ela está meio que dentro do S1, né? S2 e S1 são muito parecidas, está dentro, né? O S2, ele fala das mesmas coisas, mas refletido só na questão climática, e o mesmo
vai acontecer para as próximas que forem publicadas, né? Ela meio que afunila para aquele tema específico. Pode passar. Isso aqui é um estudo que é de 2023, feito para 2019, 20, 21, que fala um pouco dos tipos de relatório que a gente publica. Isso é para o Brasil, né? Especificamente para 50 maiores companhias brasileiras. E os frameworks, ou as normas que a gente usa. GRI é sempre, assim, uma norma das mais utilizadas, mas a gente visualiza que o SASB teve um aumento nos últimos anos, TCFD também, mas muito pouco ainda, muito aquém do que a gente precisa, né? TCFD é só metade dessas 50 maiores companhias publicando, sendo publicado por elas, né? Então, só metade. Só que o S2, ele está muito pautado no TCFD. Então, a gente precisa avançar, tem um gap aí, né? O relatório integrado também, que a gente vê ali na barrinha em verde, que também teve um aumento, mas também ainda pega aí mais ou menos metade dentro dessa amostra aqui especificamente para esses anos, né? Então, tem um recorte, obviamente, aqui. Acho que a gente tem mudança, sim, nos últimos anos, né? Com certeza, se a gente fosse atualizar para agora, essa barrinha ia mudar bastante. Mas isso aqui já mostra para a gente que ainda existe um gap a ser vencido, né? E pode passar, por favor, Nath? Porque nós temos o IFRS S1 e S2 conversando com essas normas, né? Vamos falar rapidinho, só para poder encerrar, pode passar? É, Esse aqui é o. Você quer comentar sobre esse, Sônia? Eu posso pular só para falar um pouquinho da. Pode pular. Tá. Aqui é só para dizer que o GRI ele tem um âmbito mais amplo, ele está ali no perpassando aí no cenário, né, que é esse retângulo mais azul, mais clarinho, ele é mais amplo do que os relatórios financeiros, que é o retângulo menor, as divulgações relacionadas, financeiras relacionadas à sustentabilidade estão nesse retângulo no meio, e no retângulo maior os relatórios com foco mais amplo, né, do que só o financeiro ou só o financeiro relacionado à sustentabilidade. Então, por isso que a gente mostra que eles estão aí se complementando. É isso aí. Então, eles têm muita relação, né? E aí pode passar. No caso especificamente do relato integrado, a gente, primeiro, é uma das bases da norma. O relato integrado, ele orientou a elaboração das normas, tem muita coisa em comum. As questões de governança, por exemplo, são muito semelhantes. A questão da conectividade das informações, porque, afinal de contas, o relato integrado, ele também já nasceu com essa missão, né, de unir o financeiro com o não financeiro. Então, o IFRS S1, ele bebe muito nessa fonte. Também ajuda a dar essa visão da criação de valor. Então, quem já faz relato integrado certamente já está num bom caminho em relação ao IFRS S1 e S2. E aí, em seguida, a gente tem também a conexão, pode passar, a gente tem em seguida a conexão também com o TCFD, né? Então, o TCFD que não orienta só o S2, embora seja uma estrutura que é voltada para a questão climática, e que, obviamente, está bem conectada com o S2, né? Tem muita similaridade, ela também orienta o S1, inclusive em termos de estrutura mesmo, né? Daqueles eixos do TCFD que a gente tem, de governança, estratégia, riscos, né? Isso se espelha muito no TCFD, essa base. Então, o TCFD ele está bastante embutido aqui, inclusive as recomendações consideradas são as mesmas, as divulgações também. Ele é mais específico. O S2 é mais específico do que o TCFD. Ele traz mais necessidade de aprofundamento, de trazer metodologias de cálculo de emissões, umas coisas a mais. Mas também tem muita relação. Pode passar. Pode passar também. E o SASB, finalmente, que a gente até já comentou, que
quando a gente fala em S1 e de levantar esses riscos, essas oportunidades relacionadas à sustentabilidade, a gente tem que olhar para algum lugar, tem que fazer um diagnóstico, né? Inclusive uma análise de materialidade. E as métricas do SASB vão ajudar a gente nesse quesito, por setor, né? E no caso da S2 especificamente, a gente tem já um trabalho que foi feito dentro da própria norma de correlacionar itens, né, métricas do SASB que tem a ver direto ou indiretamente com as questões climáticas. Então, essa norma também já demanda que a gente faça o relato de métricas do SASB, a S2, né, especificamente. Então, o SASB também tá dentro, né, do guarda-chuva do ISSB, mesmo guarda-chuva. Ele é um par aqui também, e o SASB, ele está sendo, já foi readequado, todo o enunciado dele já fala de IFRS S1 e S2, e a ideia é que futuramente, nesses próximos anos, ele seja aprimorado para aumentar essa aplicabilidade das normas. E é isso, pode passar. Aí eu passo a bola para a Dani para ela poder fazer aí os últimos slides finais. Vamos, partindo aqui para o encerramento, se vocês puderem esperar só mais uns minutinhos, né? Que a gente vai falar aqui de como fazer os próximos passos, né? E a gente vai ter sempre que considerar, né, essa estrutura, como a Amanda trouxe, e a Sônia, o relato integrado, né? O IFRS que abarcou aí o relato integrado e vários desses outros, das outras estruturas e normas, como o SASB, o TCFD delegou para o IFRS também a aplicação, do TCFD, tudo isso está incorporado em S1 e S2, ou seja, eles não inventaram uma nova norma, eles simplesmente usaram os elementos dessas estruturas existentes para criar algo que pudesse mostrar exatamente como a empresa está, os temas materiais principais dela estão conectados aí com essa demonstração de criação de valor, conectados com o financeiro também, fazendo essas perspectivas de longo prazo que vão afetar a organização, os riscos físicos de transição, né? Por isso que ela fala o tempo todo, né? Agora falando do CBPS 1 e 2, de riscos e oportunidades, né? Tem até uma sigla em inglês que é IRO, né, que é impacto, risco, oportunidade. Impacto, risco, oportunidade. A gente tem que estar sempre mapeando isso, né? E o relatório, ele serve aos investidores mas nós estamos inseridos numa sociedade junto a diversos stakeholders e dependemos dos recursos naturais. E, obviamente, que embora a materialidade que esse 1 e esse 2 espera seja financeira, ela também não quer que desconsiderem todas essas outras questões das externalidades. Se a gente mapeia as externalidades, nós também estamos prevenindo qualquer problema de afetar aí a criação de valor da empresa ao longo do tempo. É muito pouco tempo para a gente falar de tantos assuntos, né? E aí tem mais um slide só que eu queria mostrar para vocês. Pode passar, Nath, por favor? Que são esses primeiros passos, né? Como que a gente faz para começar, né, a se adequar na empresa para esse 1 e esse 2? Tem um guia que eu colaborei para publicar no IBGC ano passado, que ele é mais direcionado a conselheiros, mas ele ajuda bastante, porque lá tem, inclusive, até um capítulo trazendo os primeiros passos, trazendo também um pouco desse histórico das estruturas que fundamentam S1 e S2, e pode servir aí como um guia para vocês terem também uma ideia de como fazer esses primeiros passos. Mas é muito importante identificar esses gaps, né? Identificar essas lacunas na empresa. Hoje eu não faço relatório. Nossa, eu vou ter um gap bem grande aqui para chegar em esse 1 e esse 2. Eu já faço GRI, já faço um relato integrado, e esse ano já vou fazer TCFD. Puxa vida, você já galgou alguns passos. Então, vamos fazer uma análise de gaps aqui para entender o que falta,
né? De novo, juntando todas as áreas da empresa, né, para conversar, e ver qual a necessidade de treinamento, aquilo lá que as normas sempre preconizam para nós, formar uma equipe multidisciplinar interna, um comitê, aproveitar um comitê que já existe, né? Essas são algumas das sugestões que são feitas para que a gente dê os primeiros passos e, obviamente, montar aquele planinho de ação. Ah, eu vou começar a reportar em 2027, então, realmente eu vou ter 25 e 26 para me preparar, e 26 já vai ser a realidade que eu vou ter que reportar, né? Então, tá aí, né? Nós temos basicamente só esse ano para se preparar. Então, esse passo a passo é importante que vocês sentem para se planejar nas suas organizações, e para montar esse plano é uma das primeiras coisas, né? E tem mais um slide aqui no final, pode passar, Nath, por favor? Aqui a gente fala bastante, e S1 e S2 fala isso o tempo todo, são as questões dos riscos físicos de transição, esse olhar para o longo prazo, porque o relatório, a gente está acostumado a olhar para o ano anterior, para o ano fiscal anterior, para o período anterior, quer dizer, e o futuro, né? Então, é isso que é uma grande peça que geralmente falta e que é um exercício muito importante. Tem muitas empresas já buscando fazer estudos de riscos climáticos, olhar cenários, aí você tem que escolher um cenário, vai ser um cenário provável para a região onde está instalada a sua empresa, o que vai acontecer, e diante disso fazer as projeções financeiras, e também captar as oportunidades, né? Muitas empresas estão captando oportunidades, dessa transição. Então, isso é super importante, fazer esse olhar para o futuro. Pode passar, por favor? E uma última questão também, que até a Sônia e a Amanda já trouxeram, mas só para reforçar, que é a mudança na asseguração, né? A asseguração razoável, as empresas que já fazem a asseguração estão se preparando, e ela vai se equivaler a uma auditoria contábil, então vai ser muito mais detalhada, muito mais em detalhes, né? Então a gente vai precisar se preparar também para essa asseguração razoável que vai ser exigida, dos relatórios que atendem essa regulação nova, né? Pode passar para a agenda aí, Nath? A gente tem um curso que fala especificamente de S1 e S2 e também traz o TCFD, né? A gente faz um workshop, a gente faz na prática vários exercícios em sala de aula. Vai ter uma turma em junho, e aqui está a nossa agenda de cursos, para quem se interessar, tem um cupomzinho especial aqui para vocês. Nós temos um curso novo também de GHG Protocol para agricultura, de um parceiro nosso de plataforma. A gente tem uma plataforma parceira para quando a empresa precisa acompanhar os indicadores, né? Indicadores para relatórios, para inventário, até mesmo para fazer um diagnóstico de FRS S1 e S2. E continuamos aqui com os nossos cursos, né? Agora a gente vai tirar o slide, a gente vai ver se sobrou alguma pergunta aqui sem responder. Muito bom ver todos aqui. Deu para te responder aqui, Kate? Deu sim, Dani. Obrigada. Imagina, acho que tinha uma pergunta aqui. Não. Oi, Acho Rose, que tudo foram bom? todas já. Foram todas? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai tirar uma fotinho. Oi, Fernanda, tudo bem? Muito bom revê-los. Bem, Rose. Rafaela só Saudade. perguntou ali se o curso do IFRS também aborda a materialidade. Sim, só que aí é a materialidade financeira, né? A materialidade focada no relato do IFRS S1 e S2. Muitas empresas têm feito a dupla materialidade. A gente ia até trazer um slide sobre isso, mas a gente não quis trazer polêmica.
Mas é uma exigência da regulação europeia, não é uma exigência do S1 e S2, né? Mas isso aí é. A gente pode fazer um webinar só sobre materialidade, que vai ter muito assunto para discutir, né? O Ronaldo também fez pergunta relacionada a isso, né, Ronaldo? O que você perguntou aqui, Rafaela? Os cursos têm alguma ferramenta? Tem, a gente faz muito exercício prático, exercício em grupo, o pessoal pratica. Ó, quem já foi nosso aluno está fazendo assim. Muito obrigada, então, gente. Eu sei que é assim, todo dia tem informação nova, eu sei que vocês também têm muita informação, muito conhecimento, mas vamos continuar trocando aí, informações, estamos às ordens.